Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo 50, apenas com perguntas e respostas, que tem o tema A fé e as obras nos tornam justos. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, é um prazer imenso ter vocês aqui, como sempre falo. Espero de coração que esteja tudo bem com você e com sua família e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas, estudo 50, que tem o tema A fé e as obras nos tornam justos. O texto base da nossa consideração é o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12. Andem nas pisadas da fé, que nosso pai Abraão tinha. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Nós queremos ter a aprovação de Jeová e ser considerado justo por ele. Com base no que Paulo e Tiago escreveram em suas cartas, vamos ver por que precisamos ter tanto fé como obras se quisermos ter a aprovação de Jeová. Então vamos iniciar fazendo a leitura, aliás, a pergunta e obtendo a resposta. Então a pergunta do 1. Ao pensarmos em Abraão, que pergunta talvez nos façamos? Resposta. Abraão foi chamado de pai de todos que têm fé. Então, pensando nisso, podemos nos perguntar: será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? Pergunta do 2. Por que é importante estudar o exemplo de Abraão? Resposta: porque Abraão teve uma fé sem igual. Depois de receber uma ordem, ele se mudou para um lugar distante e viveu em tendas. E até estava disposto a sacrificar seu filho. Isso tudo mostrou a forte fé que tinha. Então, ao estudar o seu exemplo, iremos conseguir imitar. Pergunta do 3. Que versículo da Bíblia tanto Paulo quanto Tiago citaram? Resposta. Eles citaram o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão depositou fé em Jeová e ele lhes creditou isso como justiça. Então, para Jeová, uma pessoa justa é aquela que faz a vontade dele e o agrada. Pergunta do 4. O que impede os humanos de serem justos? Resposta. De acordo com Romanos 3,23, é o pecado. Pergunta do 5. Por que Jeová podia chamar Abraão de justo? Resposta. Por causa da sua fé. Então, devido à sua imensa bondade, Jeová chamou Abraão de justo. Pergunta do 6. Por que Jeová pode chamar humanos imperfeitos de justos? Resposta. Porque quando a pessoa tem fé, essa fé é acreditada como justiça, independente de obras. Então, para Jeová, as pessoas que têm fé são justas e sem defeitos. Pergunta do 7. Por que podemos dizer que os servos de Deus do passado eram justos? Resposta. Por causa da fé que tinham. Jeová os considerava sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Assim como Abraão e Davi, se tivermos fé, poderemos ser amigos de Jeová. Pergunta do 8 e 9. Que opiniões erradas existem em relação às cartas de Paulo e Tiago e por quê? Resposta. Alguns têm a opinião de que só acreditando em Jesus já está salvo. Outros só acreditam que pode ser salvo se tiver obras. E por causa dessas divergências, eles chegam à conclusão que Paulo e Tiago estão errados. Pergunta do 10. Sobre o que obras Paulo estava falando? Resposta. Ele estava se referindo às obras exigidas por lei que foi dada no Monte Sinai, porque alguns judeus estavam tendo dificuldade em aceitar que a lei mosaica e as obras que ela exigia já não eram necessárias. Pergunta do 11. Que tipos de obras Tiago estava falando? Resposta. Tiago estava falando das atividades que os cristãos precisam fazer no dia a dia. Essas são as obras que mostram se os cristãos têm fé de verdade.
Pergunta do 12. Como Tiago explicou a relação que existe entre fé e obras? Resposta. Tiago, ele relacionou a fé com obras. Ele diz que se tratarmos pessoas diferentes só por causa da classe social, é como se disséssemos que temos fé, mas na verdade ou na prática não é verdade. E a outra situação está em ajudar outros que passam por dificuldades. Quando ajudamos essas pessoas, demonstramos que temos fé. Do contrário, denota a nossa falta de fé. Pergunta do 13. Que exemplo Tiago usou para mostrar que precisamos ter tanto fé como boas ações? Resposta. Tiago citou o exemplo de Raabe. Raabe já tinha ouvido falar de Jeová e sabia que Jeová estava ajudando os israelitas. Então, quando ela teve oportunidade, ela agiu. Ela escondeu os espias que estavam correndo risco de vida. Por causa disso, ela foi considerada justa. Pergunta do 14. Por que podemos dizer que Paulo e Tiago não se contradizem? Resposta. Porque eles estavam explicando apenas de ângulos diferentes. Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a aprovação de Jeová se só fizessem as boas ou as obras exigidas pela lei mosaica. E Tiago estava destacando que todos os cristãos precisam mostrar sua fé por fazer o bem a outras pessoas. Pergunta do 15. De que maneiras podemos mostrar nossa fé por meio de obras? Resposta. Podemos receber os novos com carinhos, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade e fazer o bem para as pessoas da nossa família, e pregando também as boas novas. Pergunta do 16. Que esperança ajudou Abraão a ter fé? Resposta. A esperança que por meio dele ele se tornaria pai de muitas pessoas, ou muitas nações. E isso aconteceu quando Sara deu à luz a Isaac. Leitura do 17. Pergunta do 17. Como sabemos que podemos ser considerados justos por Deus e ser amigos deles? Resposta. Porque as palavras "isso lhe foi acreditado" não foram escritas somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, porque cremos em Jeová. Então precisamos ter fé em Jeová, boas obras e esperança que suas promessas vão se cumprir. Então agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta. O que Paulo quis dizer quando escreveu que o homem é declarado justo pela fé sem depender de obras exigidas por lei? Resposta. Ele quis mostrar que precisamos ter fé, porque se tivermos fé em Deus e Jesus, podemos ser declarados justos por Jeová. A segunda pergunta, de acordo com o que Tiago escreveu, qual a relação entre fé e obras? Resposta, a fé motiva a ação. Então, quando temos fé, fazemos obras, ou seja, demonstramos em nossas ações o tamanho de nossa fé. A última pergunta, como podemos mostrar que temos fé por meio de nossas obras? Resposta, por receber com carinho os novos na congregação, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldade, fazer o bem para as pessoas de nossa família e pregar também zelosamente as boas novas. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso estudo apenas com perguntas e respostas e espero que possa ter sido útil para vocês. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.